dos problemas. Olha, são igrejas que não estão nem aí com a doutrina da Bíblia, são pessoas que dizem a lei foi abolida, o Velho Testamento foi abolido, isso não serve para mim. São pessoas que têm um estilo de religião tipo doutrina da prosperidade. Vamos resolver o seu problema aqui agora, o céu é aqui, você pode ser feliz aqui, está tudo muito bem aqui, e não ensinam a verdade. A doutrina destas igrejas não ficariam em pé quando nós colocarmos em acordo com a palavra de Deus. Essas doutrinas caem por terra quando nós comparamos os ensinamentos das igrejas modernas com a Bíblia Sagrada. Todas caem por terra. Sabe por quê? Porque são doutrinas de homens. Eu vou mostrar algumas doutrinas agora e você vai conferir comigo. Vamos lá. Algumas doutrinas de homens, algumas ideias humanas, alguma coisa que nunca veio de Deus. Deus não ensina. O profeta Isaías diz, são doutrinas de homens. Agora, vamos ler Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Olha que coisa impressionante. São Mateus e está falando de Isaías. E eu pergunto, onde foi que lemos a Bíblia agora há pouco? Em Isaías, não foi? Vejam aqui, observe, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E diz o verso 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. De homens. Lembra? Comeremos nosso próprio pão? Doutrinas de homens. Isto é muito sério. Isto é muito grave. E a Bíblia denuncia isto. A Bíblia fala sobre isto. Na palavra de Deus, nós encontramos igrejas, encontramos pessoas, encontramos um povo que, infelizmente, usam a Bíblia, fazem oração, falam em nome de Jesus, fazem milagres, expulsam demônios e fazem tantos barulhos e tantas coisas que atraem as pessoas. No entanto, tudo isto Deus já falava na Bíblia. Estas meretrizes são igrejas prostitutas que prostituíram a palavra de Deus. E vou dar agora alguns exemplos de doutrinas de homens. Vou falar uma doutrina de homem da igreja mãe, da prostituta mãe. E vou falar algumas das filhas. Começando pela mãe. Você está preparado, né? Vamos lá. Você já foi batizado quando era bebezinho, recém-nascido? Batizaram você? Eu fui batizado quando era criança. E eu quero dizer a você, esta é uma doutrina bíblica ou de homens? Você é capaz de mostrar na Bíblia o batismo de criança? Se você mostrar, eu te dou um carro de presente. Que tal? Está a fim de ganhar um carro? Mas eu já vou te dizer, você não vai achar. Na Bíblia não existe batismo de criança. Entendeu? Por isso, o batismo de criança que a igreja mãe inventou, que a prostituta mãe inventou, não está na Bíblia, é doutrina de homens. Agora eu vou falar das filhas. Por exemplo, tem uma igreja aí que diz, é um absurdo, dá vontade de rir. Tem uma igreja aí que diz que se a mulher fizer depilação, ela vai para o inferno. E aí, minha amiga, o que você acha disso? Está na Bíblia isso? Claro que não. Nunca Deus falou isso. Quer uma outra coisa? As igrejas hoje estão dizendo assim, olha, se você é crente, se você é evangélico, você não pode ser pobre. Você tem um fusquinha, você precisa orar e Deus vai te dar um carro importado. Você mora no barraquinho, olha, se você é evangélico, você vai ter que morar numa mansão, num apartamento, no Morumbi, você vai ter que ter casa na praia. Você não pode ser pobre e nem ficar doente. E as igrejas estão dizendo o seguinte, que o evangélico, o cristão verdadeiro, não passa por provações, não fica doente e não pode viver uma vida simples. Meu amigo, esta é uma doutrina, não é nem de homem, é do diabo. Sabe por quê? Porque um dia o diabo propôs isso a Jesus. O diabo disse, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Te dou a doutrina da prosperidade. Você vai ficar rico, você vai ganhar o mundo inteiro. Está em Mateus capítulo 4, verso de 8 em diante. Esta é uma doutrina de homens. Isto é um engodo. É uma estratégia para atrair as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por problemas. Mas aqui, através desses estudos da Bíblia, você nunca mais será enganado. Você nunca mais será ludibriado, porque a palavra de Deus vai abrir os seus olhos, vai libertar você e vai salvar você das garras da prostituta mãe e também das meretrizes, as filhas. E o versículo 9 de São Mateus capítulo 15.
abre os nossos olhos e diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Imagine você, em vão me adoram. Imagine cantar, orar, ir à igreja, tudo isso em vão. Isso é um problema seríssimo, meu amigo. Imagine você estar frequentando uma igreja, todo esse barulho, todo esse movimento e tudo isso ser em vão. E ainda, para tentar tapar o sol com a peneira, para tentar mostrar que a igreja é verdadeira, tem as correntes dos milagres, não é? Tem as campanhas da prosperidade, tem o carnezinho, já viu o carnezinho? Tem também os envelopes. Olha, põe o seu pedido de oração, põe lá dentro também uma oferta. E de preferência, vem cá, de preferência uma oferta gorda, do tamanho da sua fé. Se você não tem fé, então você não é abençoado, entendeu? Mas se você tem fé, põe uma oferta gorda. Para com isso. Para com isso. Esses pastores, esses líderes deveriam orar e parar com isso, porque estão explorando as pessoas. Chega disso. Eu fico preocupado, sinceramente. E aí, eles começam a trabalhar de uma maneira muito interessante. Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23, já me abre os olhos. Eu posso falar isso com a maior tranquilidade. Eles pegam uma pessoa endemoniada. O pastor diz assim: coloca a mão na cabeça. Aí todo mundo coloca a mão na cabeça. E o pastor diz assim: fecha os olhos, todo mundo fecha os olhos. E o pastor diz assim: ô diabo, eu sei que você está aqui, então se manifesta agora. Imagina, que oração estranha. Aí cai uma pessoa, um homem ou uma mulher. E aí eles pegam aquela pessoa endemoniada, eles trazem no altar e ali começa um trabalho estranho no altar. E o pastor começa a entrevistar o demônio. Já imaginaram entrevistar Satanás? Isto dá ibope, não dá? Isto atrai as pessoas, você não acha? Então o diabo tem o seu minuto de fama no corpo de uma pessoa. E nem sempre isto é mentira. Às vezes isto é verdade, na maioria das vezes é verdade. E então Satanás, ele começa agora a ganhar um pouco de espaço. E o pastor começa a brincar com a pessoa. E o pastor diz assim: olha, qual o seu nome, demônio? E o demônio fala: meu nome é não sei o quê. E fala aqueles nomes, tranca isso, abre aquilo. Aliás, os pastores de hoje sabem o nome de todos os demônios, mas não conhecem os 10 mandamentos. É ou não é? Não conhece. Sabe o nome de todos que é demônio, dos demônios, dos parentes do demônio, tudo que é demônio ele sabe. E aí ele começa: qual o seu nome? O demônio fala. Ele fala: anda pra cá, demônio. O demônio anda. Anda pra cá agora. O demônio também anda. E depois ele fala: agora, demônio, nós vamos expulsar você. E então ele começa a fazer uma jogada. Ele diz: demônio, em nome de São Benedito, sai. E o demônio não sai. Ele fala: tá vendo? São Benedito é fraco. Aí ele diz: demônio, em nome de Nossa Senhora Aparecida, sai. Aí o demônio não sai. Ele fala: tá vendo? Nossa Senhora também é fraca. E ele menciona alguns santos mais. E o demônio não sai. Aí ele diz para a igreja: agora todo mundo levanta a mão. Então todo mundo levanta a mão. E o pastor diz: vou contar até 3. E nós vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus. E vocês vão ver que Jesus está aqui. Então ele cria um clima, ele cria uma situação. Ele põe a mão na cabeça da pessoa e ele conta: 1, 2, 3, aí ele fala assim: agora, daí ele capricha, ele fala assim: demônio, diabo, Satanás, em nome de Jesus, sai! E dá aquele gritinho famoso. Que tal? Me saí bem? O que você achou? Deus me livre, não quero saber disso. Não quero saber disso. Mas é assim que acontece ou não é? É ou não é assim? É assim que acontece. Porém, eu quero dizer a você, tudo isto são estratégias do diabo, usando a igreja-mãe e as meretrizes, as filhas. Diz a Bíblia que estas pessoas, quando Jesus voltar, elas vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e em Teu nome não fizemos milagres e maravilhas? Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que você